Salve, turma! Vamos então dar continuidade a nossos exemplos, né, de estrutura de repetição while. Então vamos aqui para o exemplo 2. Diz o seguinte, ó. Cria um programa que imprime a frase Hello World, né? Então é bem semelhante ao anterior. Mas que nesse caso, ó, ele quer que você pergunte ao usuário se ele deseja imprimir novamente e continue imprimindo enquanto o usuário desejar. Percebam que a diferença entre esse exemplo e o exemplo anterior é que, para esse caso aqui, ó, eu não tenho um número de vezes fixo para repetir. Tá? A quantidade de vezes que eu vou repetir depende do usuário. Então, é o usuário que vai controlar quantas vezes ele vai repetir aquele código. Tá? Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, uma situação de cadastro de produtos, né? Onde você vai cadastrando novos produtos e o sistema ele vai apresentando novos formulários enquanto o usuário quiser cadastrar, né? E então, né, o while ele é muito utilizado na prática nessas situações, tá? Onde eu não sei quantas vezes eu vou precisar repetir aquele código ali, tá? Beleza, então vamos tentar resolver isso aqui, ó. Então, eu tenho duas soluções, tá? A primeira, eu vou utilizar a estrutura convencional do while, e a segunda, eu vou utilizar uma estrutura que também é bastante conhecida no contexto de programação, que eu chamo de do while, né? Que é faça enquanto. Mas não se preocupem com ele por enquanto, tá? Eu vou deixar ele aqui, canteado, vou dar até um espaço aqui para você não ter ele em vista enquanto nós tentamos resolver, tá? Então, beleza. Eu quero imprimir quantas vezes o usuário, imprimir a frase Hello World, quantas vezes o usuário desejar. Ok, então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei uma variável que eu chamei de imprimir, né? E defini o valor para ela como um literal, né? Um string S. Tá? S maiúsculo ali. Beleza? E aí eu fiz o seguinte, ó. Enquanto, né, while, enquanto imprimir for diferente de n, ou seja, enquanto imprimir for verdadeiro, for sim, né, eu vou imprimir a frase. Então, no primeiro momento, o imprimir vai ser S. S é diferente de n. Muito bem. Então, se S é diferente de n, ele entra no while e imprime a frase Hello World. Logo depois, eu vou perguntar para o usuário se ele deseja imprimir novamente. Então, pergunte ao usuário se deseja imprimir novamente. E aí eu vou dar duas opções para ele, que é S para sim e N para não. Tá? E vou converter, independente se ele digite maiúscula ou minúscula, o S ou N, eu vou converter para maiúsculo. Então, eu vou usar a funçãozinha que nós aprendemos lá nas aulas de string, que é a função upper. Tá? Então, como o valor que está vindo do input ele é uma string, né? Eu vou converter esse string para upper. Tá? Vou deixar maiúsculo para o usuário informar ali. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se o usuário digitar S, ele vai voltar para o while e vai verificar. Ó, S é diferente de N? É. Então, imprime novamente. Pergunto de novo. Deseja imprimir? Sim. Então, se S é diferente de N, imprime novamente. E assim ele vai continuar até que o usuário forneça o não. Né? Até que o usuário forneça o N. Quando ele fornecer o N, o que vai acontecer? O N é diferente de N? Não, o N é igual a N. Então, essa condição passa a não ser satisfeita, ela passa a ser falsa, e aí eu não repito mais, eu saio do laço. E vou para fora do laço, que é exatamente nessa instrução aqui, ó, print, ok, parei.
né? Então, veja que eu não tenho aqui a indentação, né? Eu não tenho essa indentação. Então, o print, ele está fora do laço. Então, saiu do laço, ele imprime aqui o print, tá? Se eu executar esse campo, olha lá. Então, ele imprimiu Hello World, né? Porque na primeira vez ele vai imprimir mesmo, que o imprimir é S. S é diferente de N. Imprimiu. E aí perguntou, ó, deseja imprimir novamente? Eu vou informar. Sim. E aí ele imprimiu de novo. E perguntou, ó, deseja imprimir novamente? Sim. E aí eu vou fazendo, ó, sim. Quando eu quiser parar de imprimir, o usuário quiser parar de imprimir, ele informa o quê? Informa não, né? E aí, ó, então ele parou de imprimir, não imprimiu mais e foi para fora do laço, onde imprimiu OK, parei, tá? Uma coisa interessante de você observar, que eu não estou fazendo a validação aqui, ó, não estou verificando se o usuário informou somente S ou N. Então, se ele informar S ou qualquer outra coisa que seja diferente de N, por exemplo, H, ou 4, ele vai sempre imprimir, tá? Ele vai sempre imprimir. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo de validação aqui, ó. Não usei nenhuma condicional para verificar se o usuário informou S ou N, tá? Então, isso pode ser, inclusive, um exercício para você praticar aí, ó. Como que eu faria para fazer com que o usuário só utilizasse S ou N aqui, ó? Né? É uma possibilidade. Beleza? Mas por enquanto, por hora, para deixar as coisas bem mais simples, para você entender como funciona o while, que é esse o objetivo aqui por enquanto, esse exemplo é bem bacana. Então, ele se diferencia, qual que é a diferencial do while, né? É que ele pode ser usado, ele é bastante útil quando você não sabe quantas vezes você vai repetir, né? Repare que o usuário ele pode ficar digitando sim aqui, ó, a vida inteira, se ele quiser, né? Ou seja, eu não tenho controle sobre a vontade do usuário. E aí eu posso utilizar o while. Beleza? Tranquilo. Então vamos para a segunda solução aqui, ó. A segunda solução, ela é a seguinte. Se eu só parar essa execução aqui. Beleza. A segunda solução, ela é a seguinte, ó. Vamos voltar ela para cá. Nesse caso, eu estou utilizando o do while, tá? Qual que é a diferença do while para o while? O do while, ele vai sempre executar da primeira vez, tá? O teste lógico no do while, ele deixa de ser no início da instrução, ó. Então aqui, ó, no meu while, eu tenho um teste lógico logo no início da estrutura de repetição, né? Esse aqui é um teste, né? Eu estou verificando se imprimir é diferente de N, né? Já no do while, eu não tenho esse teste lógico. O que eu faço? Eu utilizo a palavrinha true. Então, eu faço assim, ó, enquanto verdadeiro, ou seja, eu já assumo que é verdadeiro, de cara, tá? Então, ele entra aqui, ó, a primeira vez, ele vai sempre entrar aqui. Então, entra, imprime, tá? Então, entrei, imprimir. E aí eu faço o quê? Ó? Eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ou seja, eu solicito para o usuário se ele quer imprimir novamente ou não. Tá? Converto tudo direitinho e jogo isso, o resultado, né, dentro da variável imprimir. Tá? E aí, a partir do momento que eu verifiquei, que eu captei a mensagem do usuário, né, a vontade do usuário, aí sim eu faço o teste. Então, eu verifico aqui, ó, se o imprimir é igual a N, veja que eu fiz diferente aqui, ó. O imprimir, ele é igual a N? Se ele for igual a N, eu paro a execução do enquanto. Tá? Então, veja que aqui eu tenho duas palavrinhas-chave. Eu tenho o true, para dizer para ele passar direto, né, da primeira vez. E logo depois que eu captei aqui, ó, o possível flag, né? O flag aqui no caso é o N, né? O N que vai dizer, opa, pare de repetir, né?
partir do momento que eu capturei a variável imprimir, aí sim eu realizo o teste, ó, e verifico se o flag, se a condição do flag foi satisfeita. Quando que eu tenho que parar de imprimir? Quando o usuário informar N. Então eu faço, ó, imprimir é igual a N, o usuário informou N. Se ele informou, eu utilizo o break. Break é pare, né? Pare a execução. E aí ele sai automaticamente do laço. Tá? Então veja que a execução é muito semelhante. Tá? Muito semelhante. Então, ó, imprimiu, perguntou. Sim. Imprimiu, perguntou. Sim. Imprimiu, perguntou. Não. Saiu do laço. Tá? Então, as duas formas são possíveis. Tá? Você pode utilizar tanto o while quanto o do while. Elas vão ser úteis, né, uma melhor do que a outra, dependendo da condição. Tá? Mas é trabalho do programador, né, verificar quais são os casos em que o while ele é melhor e o do while é melhor, tá? Geralmente o do while ele é útil quando a primeira execução ela vai ser executada independente do que aconteça, tá? Por exemplo, quando você precisa imprimir um menu para o usuário e a partir desse menu, dependendo da opção que ele selecionar, você vai sair do programa, você concorda comigo que pelo menos uma vez esse menu tem que ser mostrado, né? Então, se ele tem que ser mostrado pelo menos uma vez, o do while é uma boa alternativa, tá? Por quê? Porque da primeira vez o menu vai ser mostrado. Quando o usuário apertar uma teclazinha para sair, aí sim é que o menu vai parar de ser mostrado, tá? Então, para condições em que você precisa entrar dentro do loop pelo menos uma vez, o do while é a melhor alternativa, tá? Para condições em que você precisa fazer um teste logo de cara, né, para ver se vai entrar no laço ou não, aí você deve usar o while na sua forma tradicional. Beleza? Espero ter deixado claro. Caso não deixei, reassistam o vídeo e anotem suas dúvidas e me procurem para saná-las. Tranquilo? Vejo vocês no próximo vídeo.